Aqui no nosso telão do Manhã no Ar, equipes da Polícia Federal podem ficar de prontidão e em tempo integral nos arredores da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que recomendou ali o Procurador-Geral da República, APF. O Igor tem detalhes dessa situação e vai compartilhar com a gente a partir de agora. Bom dia para você, Igor. Oi, Luiz. Bom dia para você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Essa foi, então, a recomendação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, horas depois de ter sido notificado pelo Supremo Tribunal Federal para opinar a respeito desse risco de fuga que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria oferecendo. Só para a gente contextualizar, esse parecer da PGR é de praxe que seja pedido pelo STF. E o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um prazo de 48 horas para que a PGR se pronunciasse sobre o caso. Ou seja, o prazo se encerraria amanhã de manhã. Mas ontem mesmo, horas depois de ter sido notificado, então Paulo Gonet Branco deu esse parecer recomendando que a Polícia Federal acabe monitorando 24 horas por dia, ou seja, em tempo integral, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu é que há algumas semanas a Polícia Federal apreendeu os celulares de Bolsonaro e esses aparelhos passaram por uma perícia. Ali foram extraídos, por exemplo, uma conversa dele com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com o general Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro na gestão dele de 2019 a 2022, e também conseguiu identificar o rascunho de um documento que seria um pedido de asilo de Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei, alegando perseguição política. Então, como Bolsonaro já é investigado já há algum tempo, a Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro estaria descumprindo medidas cautelares e também estaria oferecendo risco de fuga do país, já que ele planejava pedir esse asilo político para Javier Milei. Então, a recomendação era que ele fosse preso preventivamente. Bolsonaro está há mais de 2 semanas preso em regime domiciliar, ou seja, dentro de casa, e por causa desse suposto risco de fuga, a recomendação é que ele fosse, então, levado para uma cela, onde ele seria preso preventivamente. A PGR não concordou, não deu esse parecer de prisão preventiva, mas por causa da iminência desse risco de fuga, a PGR, então, recomendou que a Polícia Federal o monitore 24 horas por dia. Bolsonaro mora num condomínio de luxo daqui de Brasília e a recomendação da PGR é que não invada a casa dele, isso é inconstitucional, então não vai ter um PF dentro da casa de Bolsonaro. A nossa Constituição proíbe isso e também esses policiais federais que monitorariam o ex-presidente não podem oferecer nenhum tipo de intimidação aos vizinhos do ex-presidente nesse condomínio de luxo aqui em Brasília. Então, essa é a recomendação da PGR. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes saber o que ele vai fazer diante desse risco de fuga. Se vai manter a prisão domiciliar, se vai converter em preventiva e se vai concordar com a PGR em manter esse monitoramento em tempo integral por parte da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes deve se posicionar nas próximas horas sobre esse assunto, viu, Luiz? A gente aguarda com você aí em Brasília, né? A qualquer momento a gente pode ter, então, uma atualização em torno desse caso. O Igor continua com a gente, meu povo lindo. Olha, o ministro André Mendonça, do STF, foi escolhido o novo relator da investigação sobre os descontos ilegais do INSS. Igor está por dentro desse assunto também e vai compartilhar essas informações. É contigo, meu amigo. Luiz, desde junho deste ano, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele chamou para si essas investigações. Ele determinou que a Polícia Federal enviasse ao gabinete dele, no STF, todas as provas e todos os depoimentos que foram colhidos sobre esse escândalo, essa fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aqueles descontos indevidos, descontos associativos de milhões de brasileiros desde 2019 até março deste ano. E aí ele sofreu fortes críticas, porque praticamente paralisou as investigações da Polícia Federal, paralisou o avançar das apurações,
com o envio de todas essas provas e esses depoimentos para o gabinete do ministro Dias Toffoli. Para não ficar mal e para cumprir o regimento, Dias Toffoli pediu um parecer da PGR sobre esse assunto, se as investigações poderiam continuar no STF ou se voltariam para a Justiça Federal e se ele poderia continuar relatando o caso. A PGR sugeriu que fosse trocado de relator para evitar problemas lá na frente. E o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com esse parecer da PGR. Por meio de um sorteio eletrônico, o ministro André Mendonça foi escolhido como o novo relator dessa fraude no INSS a partir de agora. Então é o gabinete dele quem vai cuidar dessa situação. E Luiz, por falar em INSS, daqui a pouquinho a CPI mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga esse escândalo lá no Congresso Nacional, vai começar a votar quase 1.000 requerimentos de convocação de pessoas envolvidas nesse escândalo. Então, o STF também cuida das investigações, mas agora há uma investigação paralela feita pelo Congresso Nacional com deputados e senadores. A CPI foi aberta, foi instalada na semana passada e daqui a pouquinho, por volta das 9 horas da manhã, começam os trabalhos dos parlamentares. Eles querem chamar pessoas, tanto integrantes do governo Lula, como pessoas que foram integrantes do governo Bolsonaro. Haja vista que essa fraude durou todo o governo Bolsonaro e metade do governo Lula. Mas eles também querem convidar pessoas do governo Temer e do governo Dilma, porque há sim hipóteses, indícios de que esse escândalo teria começado lá atrás, no ano de 2015. Então, temos o avançar dessas duas investigações que vão se complementar lá na frente, Luiz. Muito obrigado, Igor, pelas informações, meu amigo. Você segue sendo os nossos olhos aí em Brasília. Qualquer novidade, né, a gente vai trazer você aqui na tela ou do Manhã no Ar ou na programação da Crítica. Direto de Brasília, Igor Damasceno, senhoras e senhores. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!